Bom dia, terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos iniciar fazendo uma pequena oração. Vamos? Acompanhe. Papai do céu, obrigada pela sua proteção. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma semana. Obrigada, Senhor, por tudo. E que o Senhor sempre esteja comigo todos os dias, todos os segundos. Amém. Muito bem, meus amores. Iniciaremos mais uma semana com essa segunda-feira maravilhosa, com duas atividades. E uma delas é a nossa atividade de história. Tá? Vamos aí pegar o nosso livro na 26, 27 e 28 e acompanhar a nossa aulinha, tá bom? Vamos lá? O conteúdo da nossa aula é esse aqui, ó. Nossa existência. Nós existimos, ocupamos um lugar, ocupamos um espaço no planeta Terra, em um país, em um município, em um lar, em uma família. Vamos lá? Há muitos séculos, os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Esses homens eram caçadores, coletores de alimento, artesãos. Então, desde sempre, o homem vivia o quê? Junto um com o outro, morando junto, desenvolvendo atividades juntas e muitas das vezes relacionado o quê? A necessidade deles mesmos, a procura da sobrevivência, de melhores condições de vida. Eles formavam uma comunidade, esses homens aqui que moravam na caverna, que vivem em cavernas, eles formavam uma comunidade e eram chamadas de nômades. Vocês lembram o que é nômades? Pessoas ou povos que não tinham moradia fixa, não ficavam em um só lugar, ficavam de um lugar para outro. Tudo que havia na terra pertencia a todos e à propriedade, portanto era coletiva. Aquele lugar que ele ocupava era de todo mundo ali que ficava naquele lugar. Era uma propriedade de todos, era uma propriedade coletiva. Os homens ensinavam uns aos outros tudo o que aprendia. Os mais velhos eram respeitados, pois tinham mais experiência e podiam repassar o aprendizado aos outros membros do grupo. Olha só, aqui a imagem dos homens que viviam em caverna, ó, como eles viviam compartilhando para poder sobreviver, ocupando o mesmo espaço, era de todos eles juntos. Aqui, olha. Juntos trabalhando, ó, colhendo aqui para poder se alimentar, eram os homens, as pessoas primitivas. Aqui eles desempenhando diversas funções, ó, em determinado espaço, porque eram de todos, era para todos que eles faziam. E aqui, ó, eles fazendo uma caça coletiva, todo mundo caçando junto, porque era para todos. Com o passar do tempo, a fixação do homem à terra se tornou uma necessidade e os cercados começaram a demarcar determinados territórios, surgindo a propriedade privada. A partir daquele momento, a terra tinha um dono. Essa propriedade privada é o que ele diz que aquela propriedade pertencia a uma determinada pessoa. Vocês lembram que agora há pouco a gente falou que os homens primitivos eles faziam todas as suas atividades juntos, de forma coletiva, eles viviam em determinado espaço e aquele espaço era compartilhado por todos, todas as atividades eram compartilhadas por todos. Com o passar do tempo, o homem começou a demarcar território, a demarcar espaço, a dizer, ó, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é seu. E aí começou a cercar, né? Ali, depois de cercado, ele chama aquela parte que ele demarcou aquele território de propriedade privada, porque tem um dono, tá? É propriedade que pertence a um determinado dono. Olha só,
Aqui a imagem nós temos de uma pessoa, ó, cercando um determinado espaço, e esse espaço aqui, ó, daqui em diante até um determinado local, aqui nesse interior é de um dono. Olha só, meus amores, pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Desde a nossa casa, nós não vivemos só, vivemos junto com nossa família, vivemos numa mesma cidade com outras pessoas que compartilham o mesmo espaço que é a cidade, que eu posso também chamar de comunidade. Vivemos no mesmo país, no mundo, no planeta Terra. Então, no planeta, ninguém vive sozinho. Nós possuímos uma família, nós possuímos vizinhos e colegas da escola, convivemos também com outras pessoas nas praças, nas ruas e também em lojas. Então significa que em qualquer lugar que nós vamos, nós podemos ir, há pessoas. Então, aí que confirma mais ainda essa frase, que nós não vivemos sozinhos no mundo. Em uma comunidade, seja ela grande ou pequena, as pessoas devem colaborar para o progresso e o bem-estar de todos. Quando falo comunidade, né? Por exemplo, nós moramos em uma mesma comunidade que se chama o quê? Que é a nossa cidade, São Raimundo das Mangabeiras. Ela hoje é uma cidade grande, né? Ela é uma cidade que nós podemos dizer que é grande, que ela já foi muito pequena. Mas ela está em crescimento e ela está cada dia crescendo. Então, as pessoas que moram nesse local, ela tem que colaborar, ter respeito umas com as outras e também pelo próprio ambiente, o próprio espaço que nós moramos, porque a cidade é de todos nós e nós devemos colaborar para que nela há progresso e todos possam ter o quê? Um bem-estar, tá? Então, para ter progresso e bem-estar, tudo isso depende de quem? De todos nós, de cada um de nós para isso acontecer. Chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses. Nós moramos em São Raimundo das Mangabeiras, que é uma cidade. Se ela é uma cidade, eu posso dizer que ela é uma comunidade? Sim. Por quê? Porque nós somos um grupo de indivíduos que compartilhamos o mesmo lugar que é a nossa cidade, Mangabeiras. E temos também os mesmos interesses. Nós somos o quê? Mangabeirenses. A vida comunitária, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos. Então, para que tudo ocorra bem dentro de uma comunidade, eu tenho que respeitar. Eu tenho que dar respeito para que eu tenha respeito. Eu tenho que respeitar cada membro dessa comunidade. Eu tenho que ter espírito de cooperação. Eu tenho que preservar a união entre todos, né? Então aqui a gente está vendo pessoas felizes, pessoa aqui, ó, em um grupo de equipe. Então aqui está tendo diálogo, está tendo respeito, né? Então isso é muito importante para a formação de uma sociedade, a formação de uma comunidade. Existem diversos tipos de comunidade. As pessoas de uma família, as pessoas que estudam e trabalham na escola, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que moram no mesmo bairro, os amigos, médicos. Vocês lembram que nós já estudamos sobre os grupos sociais? Existe o grupo social, que é o primeiro grupo social, que é a família, o grupo social escolar, o grupo social da igreja, o grupo social dos vizinhos. Então, nossa sociedade é permeada, formada por diversos grupos, tá? É necessário sabermos dos direitos e deveres da vida em comunidade. Ah, tem direitos. Eu tenho direitos. Cada um de nós temos direitos. Mas também temos deveres a cumprir, a respeitar, a seguir.
Podemos exigir os nossos direitos à justiça e termos de aceitar os nossos deveres, não como obrigações a fazer, mas acima de tudo como respeito para que na vida em comum tudo ocorra bem. Se todos compartilharem, todos fazerem a sua parte, cumprindo o seu dever, nós temos uma sociedade justa e com igualdades. Assim podemos perceber que para vivermos bem em comunidade é preciso que todos colaborem, que todos façam a sua parte, cada um faça a sua parte para vivermos bem em um determinado lugar, em uma determinada cidade, em uma determinada comunidade. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o tempo. Praticamente todos os trabalhos mudaram com o avanço da tecnologia. Algumas profissões, inclusive, acabaram e outras surgiram. Da mesma forma, o lazer, que tem se modificado com o tempo, devido ao avanço da tecnologia. A tecnologia, podemos dizer o seguinte, que a comunidade de 10, 5 anos atrás, ela veio tendo transformações, tá? E aparecendo avanços. Por exemplo, surgiu a tecnologia e com o tempo essa tecnologia ela foi melhorando, ela foi avançando. Adultos e crianças, principalmente, já não têm tantos espaços para brincar como se tinha antigamente. A rua, os quintais, houve a industrialização do brinquedo e o aparecimento dos aparelhos e jogos. E, consequentemente, a mudança das relações estabelecidas nos momentos de lazer. Então, surgiu a tecnologia hoje, podemos confirmar isso. Ela está permanentemente em nossa vida, hoje, nesse período que a gente vive, né? Porque ela foi importante, ela está sendo muito importante, porque é por intermédio dela que está havendo essa comunicação entre nós. Vocês aí e eu aqui. Então, ela foi importante. Então, houve um avanço tecnológico aí. Temos também as brincadeiras, que muitos alunos, muitas crianças, antigamente gostavam de brincar, olha só, nos quintais de amarelinha, brincar aqui de jogar, e passaram a gostar mais o quê? Dos recursos tecnológicos, como o videogame, ou estar assistindo com notebook, com celular. Então, ocorreu sim mudanças e ocorrem mudanças ao longo dos tempos. A maioria dos bairros se forma a partir de algumas ruas e casas. Aqui, antes de existir a nossa cidade, primeiro veio algumas pessoas, construíram aqui algumas casas, aí foram chegando mais outras, foram formando assim algumas ruas, que foram chegando mais outras, foi crescendo a cidade. Então tornou-se depois uma vila, depois um bairro, depois uma vila, crescendo e foi se tornando uma cidade como ela está hoje e crescendo a cada vez mais. Com o tempo, o bairro cresce, a população aumenta, as ruas vão recebendo asfalto, iluminação e transporte coletivo. Lojas, padarias, açougues, escolas e outros estabelecimentos instalam-se no bairro, contribuindo para torná-lo melhor para quem mora ou trabalha nele. As pessoas de uma comunidade precisam de transportes que devem ser conservados. Nossas praias, será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? Há a preocupação de recolher latas, papéis e sacos de plástico que usamos? Há nossos rios, eles recebem toda a sujeira, desde o lixo caseiro até os produtos químicos das fábricas. Quem sofre, principalmente, são os pescadores, pois os peixes, sua fonte de renda, morrem. Então, pessoal, nós moramos, meus amores, em uma comunidade, uma cidade, um determinado local. Como dissemos anteriormente, todos nós devemos colaborar para preservar, para cuidar, para aquele ambiente ficar o quê? Saudável, para que todos se sintam bem. Para isso, todos devem fazer a sua parte. Lá tem um rio, tem o nosso rio, mas eu cuido. Mas tem um outro que vai lá, joga o papel, joga o plástico, ele não tem o devido cuidado. Então, essa pessoa ele não está colaborando para o bem-estar da comunidade.
Então percebemos aqui uma praia muito bonita, limpa, aqui também um rio, ó, muito lindo, mas consequentemente, devido à poluição de nós mesmos, seres humanos, e a poluição também dos rios. Nossos parques, como observamos seu uso, poucos meses depois de aberto ao público, lá estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos os usam. E as plantas, a grama, são respeitados como se deve? Os telefones públicos, como são encontrados? Colocamos sempre as embalagens de tudo que consumimos, como pipoca, picolé, balas, no lixo? Será que a gente vai passando pela rua e ninguém tá vendo, eu jogo fora? Joga ali na rua mesmo? As ruas já foram importantes espaços de brincadeira e de lazer, principalmente para as crianças. Hoje em dia, apenas em cidades pequenas ou em bairros mais afastados do centro das grandes cidades, se vêem crianças brincando nas calçadas. Os moradores dos bairros podem aproveitar o lazer oferecido pelos espaços públicos, como praças, parques, praias, centros esportivos e bibliotecas. Olha aqui a imagem. Nós temos aqui um parquinho, ó, de crianças. Aqui também seria um outro parque. Lá são materiais públicos, né? Para nós, da comunidade. E muitas pessoas vão lá e estragam, né? Então, nem todos têm aquela preocupação de cuidar, infelizmente. Tá? Mas nós, cada um de nós, meus amores, eu, vocês, temos que fazermos a nossa parte. Colaborar para que tudo fique bem em uma comunidade, em nossa comunidade, desde a nossa casa, desde a nossa escola, desde a nossa igreja, desde o nosso bairro e consequentemente, a nossa cidade. Bem, meus amores, agora leiam e respondam as atividades das páginas 29 e 30. Boa atividade a cada um de vocês e até a nossa próxima aula de histórias. Beijinhos, meus amores, a cada um de vocês.